Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça do Resumindo Além. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, que tem o título de Do Método. Basicamente ele fala sobre métodos de aprendizagem e também de ensinar a doutrina espírita para as pessoas. Se você está caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo do Livro dos Médiuns, segundo livro do Pentateuco da doutrina espírita, compilado e escrito pelo Kardec. E o método aqui é muito simples. A gente vai falar de método. Sou meio redundante, mas enfim, o resumo vai ficar aqui na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para vocês. Está aqui na tela do meu computador para eu poder fazer a leitura, para poder ajudar vocês a fixarem o conhecimento, né? A leitura, como eu já falei, é a leitura dinâmica, então ela tem uma língua, um linguajar, né, mais simplificado. Bom, pessoal, vamos lá. Começar aqui a leitura para dar continuidade ao trabalho. Gente, é normal e até legal que quem segue o espiritismo queira mostrar essa crença para as outras pessoas. Só que para isso poder dar certo, é muito importante fazer as coisas de um jeito certo, né? Com bastante cuidado, com conhecimento. O espiritismo ele é uma mistura de ciência e de filosofia. Então não dá para assim levar as paradas na sacanagem, na brincadeira. Precisa estudar. Para você ter um conhecimento razoável, legal, precisa estudar. Acreditar nos espíritos é só o começo, gente. Mas sem ser um estudioso no assunto, não te faz ter o conhecimento adequado para você poder ensinar para outras pessoas sobre isso, ou até mesmo para você poder absorver o conhecimento da melhor forma possível. Então, quando for explicar o espiritismo para alguém, seja numa conversa, ou até mesmo de forma didática, o objetivo ele tem que ser sempre ajudar a pessoa a entender melhor o assunto. Tanto quem quer aprender, quanto quem quer ensinar. Não adianta assim só jogar os fatos para as pessoas achar que elas vão acreditar, porque tem gente que mesmo vendo inúmeras provas, continua no campo do desacreditar. Um erro comum já é começar falando de espírito, quando na real o primeiro passo é falar da alma, gente. Pois é, existem diferenças. Inclusive, algumas dessas diferenças eu abordei nos vídeos anteriores. Se a pessoa não acredita nem que tem uma alma, como é que ela vai acreditar em espírito? Pararam já para fazer esse questionamento? Então, o certo seria começar pelo que a pessoa já conhece. O corpo, a matéria. E aos poucos ir mostrando que talvez exista algo além disso, né? Que é o lado espiritual. A ideia é fazer que a pessoa primeiro acredite na existência da alma e que ela continua viva depois da morte. Ok. Só depois disso que dá para falar de espíritos, comunicação e tudo mais. Senão você pode acabar perdendo tempo tentando mostrar para alguém uma coisa que ela nem tem base para poder aceitar. Soa meio duro, mas é isso aí mesmo. Os materialistas, eu falei um bocado deles no vídeo passado, ou seja, as pessoas que só acreditam no que dá para tocar e para ver, né? Eles se dividem em dois grupos, gente. Primeiro são o que o Kardec chama de os teimosos. Esses aí eles negam completamente qualquer coisa relacionada ao espiritual. Mesmo que você mostre assim, provas, argumentos, cara, eles não querem saber. É simples assim. Geralmente isso vem assim de um certo orgulho, né? Eles acham que já sabem tudo, que precisam saber, que qualquer ideia fora da linha que eles acreditam é pura bobagem. O segundo grupo são os curiosos, gente. Esses aí, eles não acreditam muito porque eles nunca aprenderam sobre o assunto de forma mais profunda, ou eles não tiveram contato com determinados assuntos, né? Mas no fundo eles têm vontade de entender. Eles são assim mais abertos, aceitam conversar, ouvir,
argumentos, né? E o principal, pensar sobre, refletir sobre esses argumentos. Com os teimosos, não adianta começar falando de espiritualidade e tudo mais, né? É melhor, sim, ir devagar, mostrando que nem tudo pode ser explicado só pela lei do corpo e pela ciência. Já com os curiosos, dá para sim reacender, né, aquela chama da fé que está escondida dentro deles e conversar de forma assim menos preocupante. Né? Você não precisa ficar pisando em ovos, ou seja, a conversa ela precisa se adaptar ao tipo de pessoa que você está conversando. O ideal é sempre começar pela razão, lógico, até mesmo com nós espíritas, com quem é inclinado a aprender a doutrina, é sempre bom começar pela razão e construindo um entendimento do espiritual passo a passo, aos pouquinhos. Esse capítulo, gente, ele também fala sobre os diferentes tipos de pessoas em relação ao espiritismo, né? Tem os que acreditam e os que não acreditam, né? São diferentes dos teimosos, ou estão ali num paralelo. Mas cada um tem motivos diferentes. Né? Os materialistas, que acham que só existe o que dá para ver, para tocar. Eu acabei de comentar sobre eles, falei que no vídeo passado também falei sobre eles. Tem os que não querem saber de espiritualidade, porque gostam da vida do jeito que ela tá e não querem mudar assim os seus prazeres, os seus hábitos. Tem os interesseiros, os mal intencionados, esse aí precisa se tomar cuidado, né? Que eles falam mal do espiritismo só porque, assim, ajuda eles de alguma forma. E tem os decepcionados, gente, que eles já tentaram se envolver com o espiritismo, só que eles acabaram se frustrando. Muitas vezes devido, assim, a interpretações mais equivocadas, né, da doutrina, ou até mesmo consultas com espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, ou mesmo porque eles acabaram entendendo simplesmente tudo errado. Né? Eu comentei aí em outro vídeo que nem tudo que vem do além é verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas também tem um grupo bastante curioso, né? São os que o Kardec chama de os incertos. Eles não são contra, mas ainda eles não têm certeza se acreditam no espiritismo ou não. Eles sentem que pode ter ali alguma coisa a mais, né? Uma coisa espiritual, só que eles ainda têm essa dúvida, né? Somente com o tempo, com muita reflexão, eles podem acabar se convencendo do que é verdade ou não. Tem gente que acredita só na parte das manifestações, né? Manifestações que eu falo, manifestações físicas. É mesa girando, é barulho de coisa batendo, né? E essas coisas. Mas eles não se aprofundam nas ideias e nos ensinamentos da doutrina, gente. Esse tipo de galera, o Kardec chama de os espíritas experimentadores. Para quem faz estudo do Livro dos Médiuns, é bom anotar essas informações, tá? Assim, eles podem ser definidos como uma galera que curte o fenômeno, né? Só que a filosofia que está por trás, eles meio que cagam. Outros entendem os ensinamentos sobre moral e comportamento, só que eles não colocam isso em prática, né? Eles continuam não se aperfeiçoando. Esses são os espíritas imperfeitos, gente, né? Eles sabem o que é o certo, mas ainda não conseguem viver de acordo com isso. Quem se identifica, levanta a mão. Já os verdadeiros espíritas ou os espíritas cristãos, eles tentam viver mesmo, né, o que eles aprendem, né? Fazer o bem, praticar a caridade, né? Buscar crescer como pessoa e se melhorar espiritualmente, tanto intelectual quanto moralmente, gente. E por fim, tem os espíritas exaltados, né? É aquela galera que acredita em tudo que aparece do mundo espiritual sem pensar direito, sem refletir, sem analisar se aquilo faz sentido ou não. Esses excessos de crença, assim, sem crítica, eles podem atrapalhar e até dar uma imagem errada do espiritismo para quem não acredita. Então, pessoal, muito bom anotar esses tipos de espíritas que o Kardec separou e discriminou aí no Livro dos Médiuns. Aqui, galera,
O Kardec, nessa parte, ele diz que é importante explicar as coisas direitinho. Senão o povo pode interpretar de forma errada e acabar rejeitando o que não entende, ou até mesmo se decepcionar e tudo mais. Acabei de falar sobre os desiludidos. Então, assim, no modo geral, precisa ir com calma. Para quem é mais cético, é melhor usar a razão e ir explicando aos pouquinhos, né? Já para quem tem uma mente mais aberta para coisas espirituais, não digo que dá para ir assim, direto ao ponto, mas dá para ser um pouco mais flexível, né? Sem fazer tanto esforço. É tipo assim, adaptar o discurso ao ouvinte. Falei isso ainda há pouco também. O Kardec também diz que tem gente que é tão teimosa na sua crença que insistir demais só piora a coisa, né? Essas pessoas, elas podem assim não estar prontas para poder entender o espiritismo ainda, né? E somente o tempo, né, e a providência divina vai ajudar elas a enxergar as coisas de forma diferente. Em vez de gastar energia tentando convencer quem não quer ouvir, é melhor focar em quem está mais aberto, em quem tem mais boa vontade, né? Mais inclinação a ouvir e a aprender. E quando aí essas pessoas mudam de vida, né, ficam mais felizes graças à doutrina, o exemplo delas acaba assim falando mais alto do que qualquer discurso, cara. A melhor forma de você constatar que uma parada é verdade, que aquilo ali é pra você, é você tendo exemplos vívidos na sua própria vida, né? No fim das contas, o papel do espírita, gente, não é ficar brigando pra provar quem tá certo, quem tá errado, né? Mas sim, gente, aí, bizu, hein? Dica: ajudar, consolar e espalhar o bem. Essa é a missão. Ponto final. Menos debate, mais ação, mais trabalho do bem e o resto a vida ensina. Prosseguindo. O espiritismo é diferente das ciências comuns porque ele envolve a participação dos espíritos, né? Diferente de um experimento científico que, assim, pode ser repetido no laboratório quando a gente quiser, basta ter as ferramentas necessárias. Os fenômenos espíritas, como por exemplo a comunicação com eles, né, o que é mais retratado aqui nessa obra, eles não acontecem assim sob comando. Depende da vontade deles, né? Tentar forçar esses fenômenos, principalmente em shows ou demonstrações públicas e tudo mais, geralmente não funciona, né? E isso até pode atrapalhar, porque os espíritos eles agem em condições específicas que variam de caso para caso. Isso vai ser analisado mais à frente aqui no livro. Por isso, gente, a melhor maneira de se aprender o espiritismo é sempre e sempre começando pela teoria. Estudar os seus princípios, como vida após a morte, reencarnação, comunicação com o lado espiritual e tudo mais, antes de buscar experiências práticas, né? Assim, quando os fenômenos eles acontecerem, a pessoa já vai estar preparada para entender, né, aquilo ali de uma forma mais correta, sem acreditar em superstições, em explicações erradas, né, sem achar que aquilo ali é um milagre, uma parada uau, maravilhosa. Assunto também do último vídeo, né, e tudo mais. A grande vantagem de se começar estudando a teoria espírita é que ela mostra que o espiritismo ele não é somente sobre fenômenos, né? É uma filosofia, galera. Isso aí, imprescindível. O espiritismo é uma filosofia. Guarda isso, né? Ele explica de onde a gente vem, a reencarnação, por que que a gente sofre tanto, né? Tem alguns casos que a gente fica sem entender. Até só ligar o repórter policial que tu vê sofrimento, né? Que são as causas e os efeitos das nossas ações, tanto nessa reencarnação quanto nas vidas anteriores, né? E para onde a gente vai, que é a evolução espiritual, né? Muita gente se convence pela lógica dessas ideias que respondem a grandes questões
da vida, mesmo sem ver nada sobrenatural, né? Os fenômenos, eles até acontecem, mas eles são assim meramente complementares. O mais importante é a parte moral, é o raciocínio, a ligação entre tudo que a doutrina ensina. Por isso, gente, sempre e sempre o melhor caminho é pensar, estudar e refletir. Começar pelo estudo teórico do espiritismo não tira, sim, a chance de vivenciar os fenômenos, porque muitos deles já acontecem naturalmente no dia a dia, né? Como intuições precisas, sonhos ou casos mediúnicos conhecidos, como por exemplo psicografias ou até mesmo curas físicas, né? Antes de ver algo sobrenatural, o estudante ele já encontra evidências espalhadas por aí, né? Muitas vezes ignoradas porque ninguém consegue explicar direito. Quando a doutrina espírita ela esclarece esses fatos, mostrando que assim são comunicações espirituais, reencarnação e tudo mais que eu já pincelei aqui, tudo passa a fazer mais sentido, né? Assim, mesmo sem praticar, né, ou ver, ou estar presente nessas sessões, ou com fenômenos, a pessoa já pode se convencer por 3 coisinhas, gente. É muito bom anotar para quem faz estudo. Ó. Experiências espontâneas, relatos confiáveis e a lógica da doutrina. A doutrina, cara, ela se encaixa toda numa explicação bastante coerente. Basta estudar. Ou seja, a teoria nunca substitui a prática. Ela ilumina os fenômenos que já existem, transforma a coincidência em compreensão. Embora, gente, os fatos sejam importantes, porque eles são a base da teoria, só eles não são o suficiente para poder convencer alguém do espiritual. O raciocínio ele é muito necessário para poder entender e aceitar certas ideias, né? Como, por exemplo, os fenômenos, né? Tô falando tanto sobre os fenômenos. Por exemplo, se uma pessoa vai a uma sessão espírita sem nenhum conhecimento prévio, ela pode sair mais desconfiada ou até mesmo mais cética do que quando ela entrou. Já quem estudou antes, né, tende a entender melhor o que está acontecendo ali, né? Percebe as limitações, os detalhes de todos os fenômenos que estão acontecendo ali. Por isso, o melhor método, tô martelando, porque essa é a principal lição do vídeo. É primeiro aprender a teoria, né? Evita a frustração, ajuda a observar os fatos de uma forma mais crítica, mais produtiva e tudo mais que eu já falei aqui. Para fechar, galera, para ter um estudo bem organizado do espiritismo, né, é recomendado seguir uma ordem de leitura que facilita esse entendimento de forma gradual. O Kardec coloca isso discriminadinho no Livro dos Médiuns, né? Bom, segundo as dicas do próprio, é bom começar por uma obra chamada O que é o Espiritismo, né? É uma obra que apresenta uma introdução, ela explica os conceitos básicos, né? E desfaz dúvidas iniciais sobre a doutrina. Logo em seguida, para mim é o ponto-chave, né? Livro dos Espíritos, né? Aqui, assim, nesse livro mora o coração da doutrina espírita, né? A leitura dele é fácil, cara. Ele é todo em perguntas e respostas e aborda todos os princípios fundamentais da doutrina. Esse livro aí, para quem quer entender, para quem quer estudar o espiritismo, legal. Meu irmão, esse livro aí é o bom. Pode ler sem pena, sem medo. Logo em seguida, o livro que eu estou resumindo aqui para vocês, o Livro dos Médiuns, né? Ele é indicado para quem quer se aprofundar na prática mediúnica, né? Ele explica como os fenômenos acontecem e como estudar esses fenômenos, gente. Muito importante. Por fim, o Kardec indica a Revista Espírita, né?
que complementa com casos reais, né? Análises e discussões que enriquecem o aprendizado. Ele também sugere, gente, que não basta, sim, ler apenas um autor, né? É importante comparar ideias para poder desenvolver o próprio conhecimento. Bom, gente, o espiritismo ele deve ser estudado com método, né? Ele é uma ciência. Toda ciência precisa ser estudada com método. Vamos focar nisso, né? Primeiro a base teórica, depois a prática. Sempre valorizando raciocínio antes de buscar os fenômenos. Principal lição daqui. E dessa forma, mais uma vez, muito importante, se evita fanatismo, desilusão e constrói conhecimento sólido, pessoal. Bom, se vocês sobreviveram até aqui, esse foi o resumo do capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Se tá curtindo, deixa aquele joinha, passa pra frente pra quem tá estudando, pra quem tá querendo estudar, pra um curioso. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. Beijo no coração. Fora da caridade, não há salvação. Todo vídeo eu tô lançando estilo Miguel Falabella na época do video show. Sempre quis fazer isso. Valeu.